Primeiro, eu acho impressionante a nossa capacidade de perder a capacidade de se impressionar. A gente está falando sobre assuntos e poucas vezes a gente tocou, mas assim, a gente está numa pandemia. E eu acho que agora nem tanto, enfim, os Estados Unidos está à tona lá, enfim, tá efervescente, mas eu acho que o Brasil foi o primeiro país no mundo a... Peraí, vamos não conversar mais sobre pandemia, porque temos outros assuntos aqui. Aí veio o Sérgio Moro saindo do governo. E aí, onde o Brasil foi o primeiro a tirar o Covid da pauta, né? E aí, puxando isso que vocês falaram agora, do poder da arte, mas tentando pensar agora esse lugar, esse momento muito específico, que, enfim, acho que não só a minha geração, como a sua geração, acho que nunca passou, é esse lugar da arte, eu que é nosso assunto maior, que é cinema, como é que você vê o futuro da especificidade do cinema? Assim, você vê o Sturm já falou ali em São Paulo que, enfim, se não abrir agora em São Paulo, provavelmente ele vai ter que demitir todos os funcionários do cinema. As salas de cinema estão ameaçando talvez não abrir. Já se discute muito esse papo de que agora o streaming veio para ficar, porque as pessoas vão se acostumar a isso. Mas tem esse lugar onde a Cinemateca talvez seja esse símbolo maior de ver um filme no seu formato original, numa sala escura e tal. Essa ideia, como é que você vê isso a partir de agora? Começou o século XXI? Bom, para mim começou agora. Eu acho que todos os fundamentos aí do processo entre o fim da antiga União Soviética, a queda do Muro de Berlim, etc., ou seja, a consolidação da globalização e de uma certa economia pós-industrial, mas ainda massivamente ligada ao deslocamento e ao produto físico, e ela se desfez, não totalmente, claro, essas coisas não são estanques, mas ela se desfez ou começou a se desfazer já a partir da crise de 2008 e se desfez agora por completo, porque você teve a possibilidade de perceber que certos arranjos econômicos, sociais, tecnológicos, políticos, etc., eles podem se dar de outra forma. Então, a pandemia ela é, sobretudo, um momento muito mais simbólico do que concreto, não são 2 ou 3 meses que vão sacramentar um processo, mas é um momento simbólico de perceber que pode ter outro arranjo, que pode ter outro arranjo de forças, que pode ter outro arranjo de exploração econômica, que pode ter outro arranjo político, etc. É óbvio que, ao mesmo tempo que você percebe isso, que pode mudar, você também percebe de que você pode manter as estruturas anteriores se você souber conter essas forças, se você souber absorver essas forças, cooptar essas forças, se você souber dar um outro sentido ou simplesmente, enfim, associá-las ao processo histórico mais amplo, que a gente sabe que é o processo capitalista pós-industrial. Então, acho que o momento da pandemia ele cria a dimensão de que, de fato, um certo arranjo anterior está na bica de se encerrar, e provavelmente vai se encerrar, e cria oportunidades. E aí, por mais trágico que isso seja, dentro de uma economia capitalista, aquele empreendedor, aquele inovador, aquele empresário, aquele financista, aquele investidor que é esperto o suficiente, ele saca quais são os desdobramentos e vai investir nisso, eventualmente criando um mundo novo. Vou te dar um exemplo que é histórico, tá? Não é uma coisa que, enfim, a gente venha discutir meramente do ponto de vista conceitual. Isso é história. Durante a pandemia da gripe espanhola, que foi uma pandemia, inclusive, maior do que a atual, naquela época, estima-se 50 milhões de pessoas morreram no mundo. Houve, digamos assim,
algumas consequências imediatas. E eu vou dar exemplo de duas delas. Uma tem a ver com o cinema, outra não. A que tem a ver com o cinema é o fato de que aquilo que a gente hoje conhece monoliticamente como Hollywood, em 1918, não estava nem um pouco consolidado, muito longe disso. Seja porque a maior parte dos filmes feitos nos Estados Unidos ainda era feita em Nova York, e não na Califórnia, e não em Los Angeles, seja porque a maior parte do circuito de salas de cinema dos Estados Unidos ele era um circuito pulverizado, tinha milhares de proprietários. Não existiam grandes circuitos no sentido que, digamos assim, a gente conhece a partir, sobretudo, do final dos anos 20. Durante a pandemia, os cinemas fecharam em várias partes do mundo, inclusive no Rio de Janeiro, mas, sobretudo, nos Estados Unidos, fecharam dentro de um conflito legal muito grande, né? Eles não queriam fechar, mas foram obrigados a fechar pelas autoridades. E óbvio que passou 1 mês, 2 meses, 3 meses. Naquela época, o capital de giro era muito pequeno, era uma atividade ainda essencialmente popular. Enfim, você não durava muito tempo com o seu negócio se você não tivesse ele de fato funcionando. E logo, enfim, começou a quebradeira, muitas salas fecharam. E aí o Adolf Zukor, que é um daqueles moguls de Hollywood, né, que moldaram Hollywood tal como nós a conhecemos, que instituíram as chamadas majors, né, os grandes estúdios, né? Ele era o responsável pela Paramount. Até aquele momento, Fala o nome dele esses de novo. embriões dos grandes estúdios, Universal, Warner, Paramount, etc., são basicamente unidades produtoras, não estão ainda totalmente verticalizadas ou, na prática, muito longe disso. E a grande oportunidade em meio à pandemia da gripe espanhola. Comprar, literalmente, centenas de cinemas que estavam quebrados, os proprietários tinham aberto falência, etc., e unificar isso num grande circuito próprio de circulação de suas mercadorias. É aí que nasce a Hollywood, que hoje a gente chama de clássica. E é um fenômeno estritamente ligado à quebradeira propiciada pela gripe espanhola. Então, isso é história, isso não é uma mera especulação ou hipótese. Você poderia me perguntar, vai acontecer o mesmo hoje? Não sei. Em princípio, eu diria que não. Desculpa, Hernani, só porque cortou aqui. No momento você citou um nome que eu não consegui ouvir aqui. Adolf Zukor, que era sim, o chefe de estúdio da Paramount. Isso. Não, mas só para entender. E aí, a partir da gripe, a relação com ele. Ele percebeu a oportunidade. Qual era a oportunidade? A Paramount tinha um pequeno circuito de salas de cinema. Com essa quebradeira geral, por causa da gripe espanhola, você simplesmente podia comprar centenas de salas e formar um circuito próprio para explorar sua mercadoria, aumentando o seu ganho, gerando aquilo que a gente conhece como verticalização da indústria cinematográfica clássica, especialmente a hollywoodiana. Você poderia me perguntar... Oi? O oligopólio. Isso, exatamente. As famosas 5, que depois viraram 7, depois ganharam um apêndice da Disney, que é a 8ª e hoje é a maior, e que hoje está, enfim, se expandindo aí para o streaming com os Netflix da vida. E preste bem atenção, quer dizer, a Netflix está fazendo o que nos Estados Unidos nesse momento? Comprando salas de exibição. Acabou de comprar o famoso Egyptian Theater em Hollywood, né, que é uma das salas icônicas da era clássica e tal, etc. E comprou outras salas ao redor dos Estados Unidos. Não num circuito tão grande quanto, por exemplo, lá a Paramount comprou em 1918-19, mas ela está comprando salas agora que faliram, quebraram, para fazer o quê? Para ter um espaço de qualificação, de marketing do seu produto. Na percepção de uma empresa como a Netflix, não dá para apostar 100% no streaming. Né?
Então, as salas vão continuar. Vão continuar na dimensão que existia anteriormente? Provavelmente não. Né? Seja porque espaços como os de shopping vão se tornar inviáveis economicamente, né? Seja porque parte do público, de fato, vai migrar para casa e para o celular, seja porque você vai redimensionar simbolicamente tudo isso. Eu acho que a questão que surge agora não é tanto qual é o grau em que, digamos assim, o arranjo atual vai ser afetado. É como ele vai ser modificado. Né? Isso implica, inclusive, a própria ideia, que eu acho que é a ideia maior, é uma ideia que o Walter Benjamin tinha percebido muito bem, é que o cinema, antes de tudo, era uma arte de massa. O cinema, antes de tudo, era uma arte que era apresentada a milhões de pessoas, fisicamente falando, ao redor do mundo, no mesmo momento, eventualmente no mesmo dia. Né? Isso já vinha se perdendo, isso não é novo. Essa escala diminuiu estratosfericamente aí nos últimos 50 anos, mas talvez agora tenha, de fato, sua pá de cal. O cinema vai desaparecer? Não, isso é bobagem, isso não tem o menor sentido. Negócios vão ser redimensionados, vão ser fechados, vão ser comprados, isso faz parte do processo, mas, sobretudo, a ideia de cinema vai mudar. E eu acho que está aí o grande desafio. A questão é, se o século XX de fato acabou, qual é a natureza do século XXI? Se a arte do século XX se esgotou, é preciso desenvolver outras formas de arte, com outros arranjos tecnológicos, inclusive, para esse novo momento. Então, como é que você vai lidar com o desafio? Como é que você vai se encaixar no mundo que surgir adiante? E a gente não pode ser ingênuo, né? Os artistas, por exemplo, na Hollywood, tinham enormes dificuldades de lidar com aquela engrenagem. Poucos, inclusive, conseguiram fazer valer suas prerrogativas artísticas sobre a máquina econômica que aquilo, enfim, representava. As coisas não vão desaparecer, os conflitos não vão desaparecer, as explorações não vão desaparecer, mas você precisa ter aí o sentido humanista desse processo, né? Quer dizer, você ainda precisa defender a liberdade, a tolerância e todos os valores que se acreditam positivos para a convivência humana. Você precisa, de alguma maneira, estar atento ao novo, né? E o novo não é apenas um instrumento novo, o novo é uma vida nova. Você precisa criar novas formas de sensibilidade, sociabilidade. Você precisa, eventualmente, inclusive, talvez recuperar algumas das antigas. Eu acho que essa dimensão massiva é a mais importante, porque eu acho que, enfim, boa parte do que houve de positivo ao longo do século XX veio dessa dimensão massiva. Não se pode transformar a vida numa vida de gabinete ou de espaço em frente a uma câmera de rede social, como a gente está aqui. Isso para mim é um equívoco. Digamos assim, a sobrevivência do cinema aqui no Brasil de forma mais imediata significa, de um lado, que a gente, mais uma vez, vai pegar nosso dinheiro para sustentar o prejuízo externo, seja através da dívida externa, seja através de um aporte de emergência para as salas de exibição, que são basicamente estrangeiras no Brasil. Quer dizer, a população brasileira mal e mal teve R$600 aí para poder sobreviver minimamente durante a pandemia, mas certamente as salas de exibição dos Cinemarcos da vida, que apoiou Jair Bolsonaro, financiou a campanha de Jair Bolsonaro, vão receber milhões. Tá? Isso é atravessado pelo gesto, pelo direito das pessoas de consumir cinema de uma maneira ou de outra, e pela oportunidade que se apresenta de você. Os bancos já tem o Banco Central já anunciou um conjunto de medidas que liberaram 1,2 trilhão, ele diz para a economia, né? Mas o que eles chamam de economia são os bancos. Exatamente. E eu acho que tem uma oportunidade aí, sobretudo para um cinema que a gente genericamente chama de independente brasileiro,
de criar circuitos próprios, de expandir suas formas de contato com a população brasileira, de chegar a um número efetivamente maior de pessoas. A gente menosprezou muito aí no início a força de instrumentos como YouTube, redes sociais, etc. E se a gente souber explorar isso em uma escala mais ampla, mesmo um cinema do passado, de repente, está passando aí para 200 mil pessoas, 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas ao longo de 10 anos. Mas A gente não pode... Isso implica um pouco abandonar uma certa comodidade desse circuito de festivais, né? Sim, totalmente. O foco não pode ser só ganhar dinheiro ou ganhar fama ou ganhar prestígio. O foco primordial tem que ser o contato com as pessoas. Não se acomodar em fazer o seu filme circular para o maior número de pessoas possível e da melhor forma possível, porque muitas vezes o filme brasileiro circula com uma qualidade técnica para lá de sofrível, que às vezes, inclusive, joga contra a natureza estética da própria obra. Então, é preciso valorizar aí as pessoas, é preciso valorizar o momento, é preciso valorizar, inclusive, esses instrumentos de circulação e construir aí uma outra forma de, digamos, fazer o filme brasileiro existir dentro do Brasil. Mas aí, isso vai ser um desafio. Oi. Mas aí, por outro lado, sendo advogado do diabo dos dois lados, isso implica também uma dificuldade enorme de sustento do artista, né? Sim. Porque... talvez a gente volte àquele momento em que Machado de Assis era funcionário do Ministério da Agricultura. Exatamente. Você tem uma profissão oficial e a segunda é fazer filmes. Não, ao contrário, né? Você, porque quer fazer filmes, você precisa comer. Mas você não vai deixar de fazer filmes por causa disso, e aí você arruma lá um jeito de comer. A gente não pensa direito qual era o objetivo de Machado de Assis, Mário de Andrade, Carlos Monteiro de Andrade, etc. Essas pessoas eram funcionárias públicas porque queriam? Não. Elas eram funcionárias públicas porque queriam ser artistas. Eventualmente não dá de um jeito, não tem opção, vai ser do outro, vai ter uma vida muito chata por um lado, mas não vai abrir mão de fazer arte. Não vai abrir mão de pensar, não vai abrir mão de se exprimir, não vai abrir mão de trocar lá uma sensibilidade qualquer com os espectadores que estão por aí. Agora, se você está nisso pelo dinheiro, bom, eu recomendo que você vá para a Netflix, para uma rede de televisão, vá fazer o produto tradicional, porque pelo menos você vai ter um bom salário. Agora, se você vai fazer arte ou não, já é outra questão. Então, a gente não pode ter ilusão de achar que no século XX os artistas ganharam muito bem. Isso foi sempre assim. No século XIX, a maior parte dos artistas viveu miseravelmente, não ganhou um centavo ao longo da vida. Porque hoje também... Então, assim... Alô, não estou escutando. Porque hoje também, com entre algumas aspas, a democratização dos meios, a dispensar nessas outras pessoas que estão meio que no corre o tempo todo e para não ficar... Um que fala muito sobre isso, tá o tempo todo mostrando a Calicom Pérez, por exemplo, ele está fazendo o corre e quanto ele consegue fazer os filmes, né? Assim, e ao mesmo tempo, hoje em dia, existe uma pluralidade muito maior assim desse campo artístico, que eu acho, enfim, né? Que no século... Sim, sem dúvida. Era bem mais restrito e que envolve... Aí vai envolver de novo, senão a gente voltaria para essa discussão política, porque... o funcionalismo público do Machado envolve o tempo que você demanda estudando para passar nisso, que é aquela pessoa talvez que precisa dar o corre e não vai ter, né? Ela viver disso tudo é complicado. Mas eu mencionei funcionário público como uma opção, claro. mas qualquer emprego te sustenta. Sim. O que eu acho que é importante aí perceber, por exemplo, a diferença que vai existir na União Europeia e, por exemplo, no Brasil, em relação a um socorro
digamos assim, do mundo que existia até a pandemia. Por exemplo, o socorro das indústrias cinematográficas nacionais europeias, que não podem ser sacrificadas de uma hora para outra, seja em termos dos empregos, seja em termos dos produtos, seja em termos até da geração de renda para essas economias nacionais, etc. E, por exemplo, a União Europeia armou um plano em que ela vai investir, sei lá, 1 trilhão lá de euros a fundo perdido, né? Ela não vai obrigar as pessoas a retornar o que é impossível, sobretudo a juros bancários, e vai atuar em todos os níveis da sociedade, né? Vai atuar, por exemplo, no empresário de exibição, vai atuar junto aos produtores, vai atuar junto aos espectadores com ingresso subsidiado, vai atuar na cadeia de sustentação, laboratórios, empresas de pós-produção, etc., de uma forma inteligente. No Brasil, a gente não só não tem um plano como esse, porque o plano é dar dinheiro para os bancos e os bancos cobrarem juros extorsivos, como eventualmente em relação ao mundo cinematográfico, a gente vai funcionar dentro da lógica antiga, ou seja, os Estados Unidos fazem pressão por conta de seus negócios no mercado brasileiro, é um mercado dominado por eles há mais de um século, e quem vai subsidiar isso é o próprio Brasil. Não vai ser a Warner que vai lá vir dos Estados Unidos para botar um dinheiro aqui e, digamos, sustentar parte da atividade. O que você tem aí de novo nesse sentido foi a Netflix, que criou um fundo, inclusive no Brasil, ela fez isso em várias partes do mundo, e distribuiu uma renda mínima para os artistas. Tá? E com isso ela teve um gesto de boa vontade, um gesto de marketing e, eventualmente, um canal aberto com a própria atividade como um todo. Tá? E, eventualmente, se ela for reforçar a sua presença via streaming junto ao público brasileiro, ela fez a jogada de marketing perfeita, né? Então, eu acho que aí tem... É um pouco do que a gente já via acontecendo antes de Ancine com os recursos parados, congelada. E aí uma certa parte da, digamos, comunidade do cinema feliz que a Netflix está aportando aqui no Brasil e, digamos, aportando dinheiro e basicamente a gente tem uma ideia meio, talvez não totalmente colonial aí deles de novo, tirando no sentido bem marxista até, tirando os meios de produção da nossa mão, até um pouco tempo atrás, para a gente basicamente trabalhar para eles, né? Sim, e a gente não pode esquecer que, por exemplo, em toda essa questão da Ancine, por exemplo, um dos filhos do Bolsonaro elogiou numa live ano passado a Netflix, que o tipo de cinema que deveríamos ter não era o Bruna Surfistinha, era a Netflix. Sim. Não podemos esquecer o quanto na composição do Conselho Superior de Cinema, lá no fim do governo Temer, no comitê gestor do Fundo Setorial do Audiovisual, a Netflix foi cogitada para ocupar uma cadeira. Né? Então, esse é um processo mais amplo, é um processo que já vem de algum tempo, que a pandemia pode ter acelerado, e que está aí no jogo de xadrez há muito tempo. Esse tabuleiro é um tabuleiro muito difícil para os brasileiros, né? Porque quem conduz os dois lados não somos nós, e aí fica muito difícil a gente ter qualquer tipo de atuação mais sensível, mais coordenada, mais prática, mais útil, mais decisiva, porque, digamos assim, o governo brasileiro, de uma maneira geral, não apoia o audiovisual brasileiro, salvo em raros momentos, em raras exceções. E quase sempre joga contra, utilizando mecanismos de Estado, quer dizer, a legislação, para favorecer essas empresas estrangeiras dentro do próprio país. Então, a gente tem essa situação e ela é muito diferente do resto do mundo.
Assim, você pode mudar mais cedo ou mais tarde, você pode mudar mais amplamente ou menos amplamente, mais fortemente ou mais fracamente, diante da pandemia. Então, por exemplo, a Europa escolheu o caminho da moderação. Vamos sustentar o que já existia. Pode ser que venha a mudar, mas também a gente não vai destruir de uma vez só. Nos Estados Unidos, assim, a quebradeira foi geral, Trump não ajudou, e, por exemplo, a Netflix está comprando, a Amazon está comprando, um monte de empresas novas ligadas ao mundo digital estão comprando o velho mundo. Vão reativar o velho mundo? Não, vão comprar por prestígio, né? Vão comprar simbolicamente, vão na verdade, estabelecer ali uma jogada de marketing, e eles tiveram preocupação em não destruir, mas, na verdade, foram acentuar, na verdade, o que era novo. Então, a escolha de como você vai fazer isso, em que velocidade você vai fazer isso, distingue as respostas dentro da pandemia, seja a resposta brasileira, seja a resposta dos Estados Unidos, seja a resposta da União Europeia, seja a resposta até de um país como a Austrália. Enfim, é uma corrida sempre, né? Você tem diante de si o novo ordenamento do capitalismo e como é que você vai se encaixar ou sobreviver dentro dele. Se você está contente em ser, ainda e mais uma vez, aquele país que tem o papel de produtor de matérias-primas agrícolas, né? Vai ficar vendendo soja para o mundo inteiro. Enfim, é uma opção, claro, mas é uma opção, no meu olhar, é muito equivocada, muito antiga, muito perversa, porque vai significar aí miséria, um aprofundamento das desigualdades, uma dificuldade, inclusive, de você trazer uma expressão como essa, que é o audiovisual, para todo o país, né? Se houve aí algum benefício, sobretudo durante os governos do PT, foi a extrema descentralização da produção, a aposta numa geração mais nova, mais independente, mais radical. Foi o fato que todos os estados começaram a ter produção, foi a oportunidade mesmo de você ter essa expressão mais bem distribuída pelo país, né? Não concentrada, por exemplo, em Rio, São Paulo, etc. Esses benefícios eles podem vir a se perder muito rapidamente, muito brevemente, na medida em que, por exemplo, a Netflix, que já anunciou querer fazer coisas parecidas com as novelas da Globo, vem a adotar aí o velho padrão de uma produção audiovisual centrada no Rio e São Paulo e que desconhece, despreza, ignora completamente o resto da expressão sociocultural brasileira. Então, isso, por exemplo, é um retrocesso que está no horizonte, pode ser um grande retrocesso. Por outro lado, eu sei, é difícil ser um Humberto Mauro, é difícil ser um Ari Severo, é difícil ser um cineasta num país onde você não tem praticamente nenhuma estrutura para te sustentar. Aqueles velhos pioneiros, eles faziam cinema de teimosos, eles não faziam cinema porque iam ganhar dinheiro, porque iam ficar ricos, porque iam ficar famosos, não. Os filmes do Ciclo do Recife passaram num cinema ali de segunda linha e para um público bastante restrito ali nos anos 20. Mas isso não impediu eles de fazer, não impediu eles de acharem que era importante fazer, não impediu eles de tentar fazer de alguma maneira. E isso hoje é memória, isso hoje é um exemplo, isso hoje é alguma coisa que faz parte aí da história do cinema brasileiro. E é isso, cada momento histórico tem suas injunções, suas questões, suas possibilidades. O que eu acho que existe para essa geração que está aí no Brasil hoje, que é uma geração muito grande, né? E, na verdade, não é uma geração, são várias gerações, você tem cineastas de 20 a 80 anos, é a possibilidade de você manter aí um certo volume de produção, ainda que não com o dinheiro que existia, ainda que não com os meios que existiam, etc. Mas a expressão audiovisual é isso, ela pode se fazer de N formas. Então, o desafio é você, com os instrumentos que você tem, criar alguma coisa de significativo, né? Então, se o horizonte for esse, sombrio, o desafio está aí. Se for possível lutar pela manutenção de todos os mecanismos anteriores e até aperfeiçoá-los no sentido de eles serem mais democráticos, menos concentracionistas, etc., 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 melhor ainda.
Acho que não se deve desistir de nada, mas se deve ter consciência do que o momento histórico está trazendo. Nesse sentido, eu ia só retornar a pergunta que eu fiz, que eu acho que você acabou não respondendo, que você falou em um determinado momento sobre coisas que não fizemos em 2010, 2011, 2013, 2014, 2015. E eu acho que seria interessante talvez trazer assim, quais são as coisas que não fizemos, que atualmente é necessário lembrar disso e colocar talvez no horizonte. A coisa mais no âmbito importante de preservação também, evidentemente. A coisa mais importante que não fizemos nesse período todo foi democratizar o acesso ao fundo setorial do audiovisual. Eu lembro de a Folha de São Paulo ter feito um daqueles gráficos que eles tinham costume alguns anos atrás, que dos recursos do fundo ao longo, acho que de 10 anos, 1% estava concentrado em 10 empresas. Isso não é democrático. Tá? Muito pelo contrário. Isso é um problema sério e que, digamos assim, impediu, inclusive, do cinema brasileiro ter uma repercussão maior junto à sociedade brasileira. A segunda coisa é que o fundo não era um fundo, eram vários fundos. Era um fundo de distribuição, era um fundo de exibição e era um fundo de preservação. Tá? Então, por exemplo, ter salas dedicadas ao cinema brasileiro, ter mecanismos de distribuição dedicados ao cinema brasileiro, nunca houve aporte financeiro maior sobre isso. E em relação à preservação, nunca houve aporte financeiro, ponto. Se diz sempre que o fundo, por exemplo, tem R$1 bilhão, ou 800 milhões de reais, ou 1 bilhão e 200 milhões de reais, dá 5% disso para preservação e já resolveu o problema da preservação por décadas. Tá? A gente lida com uma demanda grande, cara, mas não nessa escala. Imagina se a preservação brasileira tivesse 100 milhões de reais por ano. Então, acho que faltou implementar mecanismos e, na verdade, essa implementação sempre dependeu de falta de decisão política, de você ter uma outra configuração para o cinema feito no Brasil, de você ter uma outra estrutura para esse cinema. E aí, sendo muito franco, não se trata de cantar no quintal alheio, né? Se as empresas estrangeiras querem ter suas próprias estruturas, nada contra, vai lá. Mas o dinheiro dos brasileiros tem que ser investido na dimensão brasileira. Não é nem uma questão de justiça, é uma questão natural. É o dinheiro da população brasileira, da sociedade brasileira. Entendendo que, se você quer realmente ter um campo audiovisual mais, digamos assim, equilibrado, mais produtivo, mais, inclusive, atento às dimensões de passado, presente e futuro, você tem que investir em arquivos de filmes, você tem que investir em pequenas e médias empresas, você tem que investir em estruturas de pós-produção, você tem que investir em formação, e o dinheiro é suficiente para tudo isso, porque se você está concentrando 90% dos recursos em 10 empresas, você está fazendo alguma coisa errada. Então, não houve condições políticas para mudar esse desenho. Esse desenho, inclusive, acabou sendo questionado aí de uma forma absurda pelo atual governo, mas o que aconteceu na prática é que tudo paralisou. O fundo setorial, por exemplo, está paralisado há 2 anos. E, digamos assim, você tem um desafio à frente, que é esse desafio da pulverização e da acumulação. É preciso entender que não se ganha mais dinheiro lançando o filme na semana X e 7 dias depois você tem 90% digamos, da renda daquele produto. Hoje você pode ter o produto X e ele render durante 10 anos, 15 anos, 20 anos. Sobretudo se ele é mantido à disposição como produto nas prateleiras, igual um livro na livraria. Tá?
A 15ª edição, 25ª edição, o livro está há 30 anos sem sair ali das prateleiras. E por quê? É esse tipo de negócio que, na verdade, o digital e, sobretudo, essa coisa do streaming, do OTT, criou. Você tem agora um outro tipo de relação econômica com o seu público consumidor. E é um público consumidor que agora ele se distribui por várias gerações. Ele não se volta apenas e tão somente para um momento imediato em que você vai faturar muito. Esse é um negócio de quem precisa botar 100 bilhões de dólares num filme e recuperar 500 em uma semana, senão vai ter que pagar juros bancários. Por que a gente tem que reproduzir esse modelo de economia audiovisual? É um modelo, para nós, completamente inadequado. Se é que ele é um modelo adequado, por exemplo, para os Estados Unidos. Mas, para nós, ele é completamente inadequado. Não há capacidade de gerar outros modelos, temos que nos submeter a esse único modelo e, nesse sentido, sermos colocados de fora dessa economia. Eu me pergunto por que a gente insiste em ser tão tacanho, tão burro, tão sem capacidade aí de intervir nesse processo.